Uma estrela que marcou gerações. Good night, honey. Um dos maiores símbolos sexuais do século XX. Uma personalidade provocativa e marcante. Ícone da cultura popular. Imortalizada pelos cabelos loiros. E por seus personagens cômicos, que esgotaram bilheterias. Seus filmes arrecadaram em apenas uma década 200 milhões de dólares. I don't want to make trouble. All I want is a drink. Até sua morte inesperada. Um furacão chamado Marilyn Monroe. Na era de ouro de Hollywood, Marilyn Monroe ofuscou todas as estrelas. Um filme de sucesso atrás do outro. A mulher mais desejada do planeta. Uma figura que se mantém viva na memória e na história 61 anos após sua morte. Mas atrás dos cabelos loiros e olhos azuis, uma realidade sombria. It's clear that Marilyn Monroe was suffering from severe psychiatric illnesses and was in need of psychiatric help. Traumas de infância. She was in at least 9 foster homes, that she had been physically, sexually abused in at least one of the homes. A pressão por uma carreira de sucesso. She was tired of trying to prove to the world that she was a fine actress. Everybody kind of thought of her as a joke. Vício em álcool. She was under enormous stress, and the fact that she was drinking a lot negatively affected her performance. Abuso de remédios. Sedatives at night to go to sleep, amphetamines in the morning to wake up. Madrugada do dia 5 de agosto de 1962. Marilyn é encontrada em seu quarto. Estava nua, na cama, com o telefone em mãos. This is the secluded Spanish cottage in the exclusive Brentwood section of Los Angeles, where actress Marilyn Monroe died, bottle of sleeping pills near her bed. You know, when I was called and told that Marilyn had died, I didn't believe it. O que de fato aconteceu? The psychological autopsy report also tells us that Marilyn had made several previous suicide attempts using sedative drugs. 6 décadas depois, ainda existem teorias da conspiração. Afinal, Marilyn foi amante do presidente John Kennedy? She was known as a loose cannon in Hollywood and knew a lot of things that the Kennedys wished they hadn't told her. And I think they simply wanted her to go away. Com autópsia e registros médicos em mãos, estamos prontos para responder todas as perguntas. It shows that there were 8 different types of drugs around her as she died. What I want to know is, what role did these drugs have, if any, in her death? Vamos decifrar a partir de agora um dos maiores mistérios de Hollywood. O que causou a morte de Marilyn Monroe? Boa noite. Câmera Record de hoje, investigando os últimos momentos de uma estrela. 60 anos depois, a morte de Marilyn Monroe ainda gera comoção e levanta dúvidas. Será que uma das maiores lendas do cinema tiraria a própria vida no auge da carreira? Ou será que ela foi vítima de um crime para que não revelasse
segredos comprometedores de uma das famílias mais poderosas dos Estados Unidos. O que uma nova análise de autópsia com um famoso perito pode revelar? Vamos atrás de respostas. Roberto Cabrini, Câmera Record, agora. Estamos em Brentwood, um tranquilo e sofisticado bairro de Los Angeles, na Califórnia. Esse foi o último endereço de Marilyn Monroe. A atriz comprou a casa após o 3º divórcio. A residência, em estilo mexicano, pode ser considerada simples, diante da vida de luxo e glamour da estrela. Marilyn Monroe viveu nessa casa por apenas 6 meses. As últimas horas vividas pela atriz aqui é o que vamos recontar. 12 dias depois de ser encontrada em seu quarto, o legista ainda não tinha convicção sobre a causa da morte da atriz. Basis of all the information obtained, it is our opinion that the case is a probable suicide. A dúvida do legista foi suficiente para começar uma série de teorias da conspiração. O patologista forense, Dr. Richard Shepard, teve acesso à autópsia de Marilyn e também a registros médicos da estrela do cinema. Com novas evidências, quero pôr fim a 61 anos de especulação sobre a morte de Marilyn Monroe. O Dr. Shepard conduz autópsias há mais de 30 anos. Participou de inquéritos sobre o ataque terrorista de 11 de setembro. E também sobre a morte da princesa Diana. Esse é o relatório da autópsia de Marilyn Monroe. É impressionante a riqueza de detalhes. Temos pistas do que aconteceu dias, horas e até minutos antes da morte. Com o relatório em mãos, estamos prontos para fazer uma investigação única. 4 de agosto de 1962. Brentwood, Los Angeles. Marilyn Monroe está em casa. Ela tinha acabado a gravação de um filme que não foi finalizado. Aos 36 anos, ela quer mudar o rumo da carreira. Quer ser levada a sério como atriz. Mas Hollywood insiste em colocá-la sempre no papel de loira sexy e burra. 9 da manhã. O fotógrafo Larry Skiller chega à casa de Marilyn. Foi a última vez que a vi. E ela não estava de bom humor. 2 meses antes, Marilyn permitiu que Skiller a fotografasse em poses audaciosas. Ela me perguntou o que aconteceria se pulasse na piscina com um maiô e saísse sem nada. Respondi que ela me tornaria famoso. Essas fotos apareceram nas capas de todas as revistas em junho de 62. 2 meses depois, Skiller pergunta se Marilyn permite que algumas das fotos sejam publicadas na Playboy. Ela ficou muito irritada. Perguntou várias vezes: a única coisa que presta em mim é meu corpo? A autópsia mostra que Marilyn se manteve em forma até o último dia de vida. O relatório diz que se trata de um corpo saudável de uma mulher de 36 anos. Cabelos loiros descoloridos. Os olhos são azuis. Tudo condiz com a imagem icônica de Marilyn, a loira bombástica.
Marilyn Monroe nasceu no dia 1º de junho de 1926, em Los Angeles. O pai biológico não esteve presente. E sua mãe foi diagnosticada com esquizofrenia. Sofria com graves sintomas psicóticos. Aos 7 anos de idade, foi entregue para adoção. Era uma criança feliz, mas quando foi para o orfanato, começou a gaguejar, não dormia bem e chorava o tempo todo. A imaginação e a inocência da criança falam mais alto. É quando ela decide o que quer ser quando crescer. Eu não gostava do mundo ao meu redor porque ele era meio penoso, mas eu adorava brincar de casinha. Você pode criar suas próprias situações. Quando eu descobri que isso era atuação, eu descobri o que queria ser. Aos 20 anos, ganha a chance de participar de filmagens em Hollywood como figurante. Determinada a se tornar uma estrela, ela percebe que Hollywood precisava de um novo símbolo sexual. Ao assinar um contrato de 6 meses com um dos maiores estúdios do país, a morena platina os cabelos e muda de nome. Nasce a Marilyn Monroe. Ela criou uma personagem totalmente oposta à sua personalidade. Marilyn é a personificação da palavra sensualidade. Ela sabia exatamente como dar um sorriso. Sabia fazer cada gesto. Marilyn usava o corpo sem nenhum sentimento de vergonha ou culpa. Aos 23 anos, ela tira a primeira foto nua. A foto circula entre as tropas americanas na Guerra da Coreia. E ela se torna a queridinha dos soldados. O exército americano pede a Marilyn Monroe para entreter as tropas da Coreia. Ela faz 10 shows em 2 dias, diante de 100 mil soldados e fuzileiros navais. Ao longo de 14 anos, entre 1947 e 1961, Marilyn participou de 29 filmes. Foi figurante em A Malvada, ao lado de Bette Davis. A carreira deslancha a partir de 1953 em Torrentes de Paixão, o primeiro filme em cores de Marilyn. E o primeiro em que seu nome apareceu à frente de todos. Reforça a imagem da mulher fatal. A partir daí, tudo foi muito rápido. Um sucesso meteórico. Em 1959, recebe o Globo de Ouro como melhor atriz em filme de comédia. O sucesso de Marilyn dependia totalmente da aparência, da personagem que ela havia criado. Ela foi um produto de marketing, sabia da importância da imagem e como deveria aparecer. Marilyn passava horas se maquiando, retocava a maquiagem várias vezes ao dia, porque nunca estava satisfeita. Ela trabalhava o tempo todo na construção da própria imagem. Nem mesmo uma cirurgia de emergência poderia prejudicar a imagem perfeita. Sabemos que ela precisou retirar o apêndice, mas a cicatriz está abaixo do local esperado. O cirurgião adotou uma abordagem incomum para preservar a aparência dela. Fez a incisão abaixo da linha do biquíni. Os registros médicos de Marilyn Monroe também mostram que ela realizou uma cirurgia estética aos 24 anos de idade.
Marilyn realmente fez um implante para mudar a forma do queixo. Uma cirurgia plástica para torná-la mais bonita, como parte do desenvolvimento desta imagem de Hollywood. Poucos meses antes de sua morte, Marilyn voltou ao cirurgião plástico depois de sofrer uma queda em casa. Ela achou que tinha quebrado o nariz. O médico a examinou e descobriu que havia alguns hematomas, mas o raio-x não mostrou nenhuma fratura. Os exames da época ainda revelaram que ela precisaria de um novo implante no queixo. Mas em junho de 62, a estrela do cinema tinha outras preocupações. A vida pessoal de Marilyn estava desmoronando. Com os registros médicos em mãos, o Dr. Richard Shepard afirma que as cirurgias plásticas não são a causa da morte da atriz. Já o relatório da autópsia mostra algumas questões em seu estômago, como congestão acentuada com pequenos pontos hemorrágicos. Isso significa que o revestimento do estômago está avermelhado e com aparência de irritação, algo consistente com alguém tomando alguma droga há pouco tempo antes de sua morte. Mas não há nenhuma droga presente no estômago para identificar naquele momento. As evidências sugerem que Marilyn havia tomado drogas pouco antes da morte. Mas quais eram essas drogas? Como elas foram parar em seu estômago? Essa é a chave do mistério. Havia 8 tipos diferentes de drogas ao seu redor quando ela morreu. O que eu quero saber é qual papel essas drogas tiveram na morte dela. Manhã de 4 de agosto, seu último dia de vida. Às 10, Marilyn tenta aliviar a tensão com uma massagem. Está cansada, irritada após passar a noite em claro. A estrela de cinema sofre de insônia. Precisa tomar remédios para dormir. O relatório toxicológico mostra uma receita dada a Marilyn 4 dias antes de sua morte. São 50 cápsulas de hidrato de cloral, um sedativo que atua no sistema nervoso central. Ele causa uma rápida indução do sono. Também pode ter um efeito fatal no sistema respiratório. A luta contra a insônia vem da sua infância caótica e solitária. Além dos orfanatos, Marilyn passou pela tutela de 9 famílias diferentes. Ela sofreu abuso sexual em pelo menos uma delas. Para a psicóloga Jula Mutanda, traumas de infância nos acompanham a vida toda e podem causar medo de dormir ou medo do escuro. Em 1961, um ano e meio antes de morrer, Marilyn revelou sua angústia em uma carta particular. Ontem à noite eu fiquei acordada a noite toda de novo. Às vezes me pergunto para que serve a noite. Tudo parece um longo e horrível dia. Como explica a psicóloga, a insônia crônica dura semanas, até meses. Afeta as pessoas em todos os níveis. É uma rotina terrível de nunca descansar o suficiente. Marilyn toma hidrato de cloral para vencer a insônia, mas não funciona. O problema é que essas drogas causam uma sensação de ressaca. A pessoa tem dificuldade em acordar no dia seguinte. Aí ela toma outro medicamento para começar o dia. E a droga que Marilyn usava
era dexedrine, um tipo de anfetamina. A receita de dexedrine foi leiloada em 2013, junto com vários itens particulares de Marilyn Monroe. Ao tomar dexedrine, a pessoa fica bem acordada. Isso cria um ciclo vicioso. Sedativos à noite para dormir, anfetaminas pela manhã para acordar. Marilyn toma doses cada vez mais altas de hidrato de cloral. Ela deveria tomar 4 comprimidos por dia, mas a autópsia mostra que restavam apenas 10 no frasco. Provavelmente ela tomou 40 comprimidos nos 4 dias antes de sua morte. O exame toxicológico mostrou que o nível de hidrato de cloral na corrente sanguínea aumentou para 8 miligramas por cento. Mas esse nível não é letal. Portanto, não foi a causa da morte. Meio-dia. A assessora de Marilyn, Patty Newcomb, que passou a noite na casa, se encontra com a atriz no jardim. Marilyn ficou acordada a maior parte da madrugada e está incomodada com a assessora, que dormiu até tarde. Marilyn tinha ataques de fúria. Mas a raiva não é o único problema que ela precisa lidar. Outra droga encontrada no quarto de Marilyn foi o Librium. É um medicamento usado para tratar a ansiedade. O Librium foi prescrito em 7 de junho de 1962. Exatamente o mesmo dia em que ela foi demitida de seu último filme de Hollywood. A demissão poderia ter sido motivo para suicídio? Marilyn começou a trabalhar no filme Alguém Tem que Ceder em abril de 62. E novamente no papel de loira sexy e burra. Ela está cansada de interpretar essa personagem, mas está presa ao contrato com um estúdio de cinema. Ela não queria fazer esse filme. Marilyn não aguentava mais. Estava cansada de tentar provar que era uma atriz de respeito, mas ainda a tratavam como piada. Ela estava presa ao ícone Marilyn Monroe. Não podia mais fugir do que ela mesma criou. A personagem virou realidade. Crises e ansiedade começam a atrapalhar a produção. Marilyn cancela as filmagens em 17 ocasiões diferentes. Também passa a abusar do álcool. 10 semanas antes da morte, ela briga de vez com os diretores do estúdio. A estrela voa para Nova York, onde comemora o aniversário de John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos e amante de Marilyn Monroe. Ela simplesmente pegou um avião e foi embora. A atriz gostava de homens mais velhos e poderosos. Seu segundo casamento foi com a lenda do beisebol Joey DiMaggio. O terceiro e último marido foi o dramaturgo Arthur Miller. Assim que se separaram, ela começou um relacionamento secreto com John Kennedy. Ela conhecia John Kennedy há um bom tempo. Mas no último ano, o caso entre eles ficou ainda mais sério. 19 de maio de 1962. Madison Square Garden, Nova York. Aniversário de John Kennedy. Usando um vestido super decotado e colado ao corpo, Marilyn sobe ao palco cambaleando. Mr. President, the late Marilyn Monroe.
Além de chegar atrasada, era visível o esforço para cantar. Happy birthday. O assessor de Marilyn lembra de ter visto a cena pela TV e tentava entender o que acontecia. Mr. President, happy birthday to you. Ela estava bêbada ou sob efeito de remédios. Não parecia nada bem. A performance custou caro a Marilyn Monroe. John Kennedy não gostou nada do que aconteceu no seu aniversário. Nesse dia, o presidente decidiu abandoná-la. O estúdio também resolve demitir a estrela no dia 7 de junho. O relatório da autópsia diz que isso causou um aumento no nível de ansiedade. Naquele dia, o médico receitou 5 miligramas de Librium. Os registros mostram que o médico dobrou a dosagem de um dia para o outro. Provavelmente, os níveis de estresse e ansiedade aumentaram nos últimos meses de vida da atriz. Rejeitada pelo amante e por Hollywood, Marilyn volta ao médico mais uma vez. Ele prescreve algo ainda mais forte. Os registros médicos mostram que ele receitou Parnate, um antidepressivo ainda mais potente. Isso prova que a saúde mental de Marilyn estava piorando. Vida pessoal e carreira em ruínas. Presa a um ciclo vicioso de sedativos para dormir e de anfetaminas para acordar. Abuso de álcool. Diagnóstico de depressão. Um quarto cheio de drogas potencialmente letais. Teria Marilyn Monroe tirado a própria vida? Marilyn conviveu com a depressão por muito tempo. Não acredito que tivesse piorado tanto a ponto de cometer suicídio. Não há evidências no relatório da autópsia que ela tenha tomado Librium ou Parnate suficiente para matá-la. Disposta a voltar às telas, Marilyn processa o estúdio que a demitiu. Ela juntou sua equipe de assessores e lançou uma campanha contra o estúdio. Uma disputa nos tribunais e na imprensa que durou vários meses. Até que finalmente o estúdio cedeu. 5 dias antes de morrer, Marilyn é reintegrada ao filme que estava gravando. Assina um novo contrato no valor de $1.200.000. 4:30 da tarde, no último dia de Marilyn. Depois de uma briga com a assessora, o humor dela piora. A governanta fica tão preocupada que liga para o psiquiatra da atriz. O Dr. Greenson era um dos psiquiatras mais famosos do país, o médico das estrelas. Marilyn acreditava que ele poderia ajudá-la a superar todos os medos, inseguranças e torná-la um ser humano completo. Quando o doutor chega, Marilyn está visivelmente angustiada. Ele a encontrou histérica. Sentiu como se estivesse sendo completamente dominado por ela. O psiquiatra passa mais de 1 hora tentando acalmá-la. O Dr. Greenson pede à governanta que passe a noite na casa para ficar de olho nela. É a primeira vez que ele faz um pedido desse tipo. (7 da noite). It's Joe Jr.
Marilyn recebe o telefonema de um ex-enteado, Joey DiMaggio Jr. O humor dela melhora significativamente. A atriz fala alto e fica alegre. Oito da noite. Marilyn diz à governanta que vai para a cama. I think I'll turn in now. Right. Esta é a última vez que Marilyn é vista viva. O prontuário psicológico de Marilyn fornece evidências para explicar as alterações repentinas de humor. It says, Aqui diz que ela teve distúrbios psiquiátricos por muito tempo. Ela sofria de medos graves, ansiedade e depressões frequentes. As mudanças de humor eram abruptas e imprevisíveis. Marilyn sofria de um tipo de depressão que hoje chamamos de transtorno bipolar. A causa exata do transtorno bipolar é desconhecida. As funções do cérebro são controladas por neurotransmissores químicos como noradrenalina, serotonina e dopamina. O desequilíbrio dessas substâncias pode ser a causa do transtorno bipolar. Trata-se de um transtorno mental grave. A pessoa pode passar de muito alegre, com sentimentos de grandeza, a profundamente triste em minutos. Nos picos de depressão, pode ter até pensamentos suicidas. E Marilyn conhecia bem os pensamentos suicidas. Fevereiro de 1961. Clínica Psiquiátrica de Nova York. Marilyn estava no fundo do poço. Ela sofreu muito após se divorciar de Arthur Miller. Usava drogas e álcool o tempo todo. Ela era considerada um risco para si mesma. E foi trancada em uma enfermaria. Está claro que Marilyn Monroe sofria de doenças psiquiátricas graves e precisava de ajuda. O fim repentino do caso com John F. Kennedy poderia ser o gatilho para a estrela tirar a própria vida? 8h30 da noite. Marilyn recebe uma ligação do cunhado de John F. Kennedy. O ator Peter Lawford a convida para jantar. Ela recusa. Sonolenta, a atriz encerra a ligação com as seguintes palavras: diga adeus ao presidente. Sabemos pelo exame toxicológico do estômago que Marilyn tomava pílulas para dormir. A quantidade encontrada no sangue e fígado significa que a fala estaria cada vez mais prejudicada. 10 da noite. Marilyn faz uma última ligação para Ralph Roberts, um amigo íntimo. Mas não consegue falar com ele. De acordo com a operadora que atendeu a ligação, Marilyn mal consegue dizer uma palavra. Ninguém tem ideia do que vai acontecer a seguir. Treze e meia da madrugada. A governanta vai checar se Marilyn está bem. A luz do quarto ainda está acesa. Marilyn? Marilyn? A porta está trancada. Do lado de fora da janela do quarto, ela vê Marilyn deitada na cama, de bruços. Ela liga para o psiquiatra, dizendo que algo parece estranho. 13h40 da madrugada. O psiquiatra força a entrada no quarto de Marilyn. Segundo o relatório policial,
o Dr. Grinson diz à governanta: nós a perdemos. Minutos depois, o médico particular da atriz, o Dr. Raymond Engelberg, chega e verifica os sinais vitais. Às 3:50 da manhã, ele declara Marilyn Monroe morta. Os doutores Engelberg e Grinson demoraram 45 minutos para acionar os serviços de emergência. Eles alegam que ficaram chocados demais para fazer uma ligação mais cedo. Quando me ligaram e disseram que Marilyn havia morrido, eu não acreditei. Corri para a casa dela e cheguei lá às 5:45 da manhã. Eu estava lá na hora em que levaram o corpo dela sem vida em uma maca para a van do legista. Os repórteres gritavam, faziam todo tipo de perguntas. Como ela morreu? Ela foi assassinada? Ela cometeu suicídio? Mas nós não sabíamos. Para a imprensa, os comprimidos encontrados ao lado da cama indicavam uma overdose suicida. E não seria a primeira vez que Marilyn tentou se matar, como revela a autópsia. O prontuário psicológico nos diz que Marilyn fez várias tentativas anteriores de suicídio, usando drogas sedativas. Mas em todas as vezes, ela acabou pedindo ajuda e foi resgatada. Então, a última alegação de Marilyn a Ralph Roberts seria um pedido fracassado de socorro? O psicólogo concluiu que na noite da morte de Marilyn, esse mesmo padrão se repetiu, exceto pelo resgate. O legista anunciou sua conclusão oficial. Basis of all the information obtained, it is our opinion that the case is a probable suicide. À primeira vista, há evidências convincentes para esse resultado oficial. Acharam muitos frascos de medicamentos no móvel da cabeceira. O relatório da autópsia sugere que foi um grito por ajuda não respondido. Desde a morte de Marilyn, surgiram várias especulações de que ela teria sido assassinada. Uma das suspeitas é que os Kennedys a mataram. John Kennedy tinha terminado com Marilyn, mas outro poderoso da família Kennedy estava a postos para assumir o lugar deixado pelo presidente. Marilyn inicia um caso com Bob Kennedy, irmão do presidente. Ela criou uma grande expectativa de que Bob Kennedy deixaria a esposa, Ethel, e os 7 filhos para assumir o romance com ela. Mas Bob, assim como o irmão, a dispensou poucas semanas antes de sua morte. Acreditava-se que Marilyn poderia revelar os casos com os Kennedys. Marilyn era imprevisível. E como conhecia muitos segredos dos Kennedys, talvez eles preferissem que ela sumisse. Será que a morte de Marilyn pode ter sido um assassinato cuidadosamente encoberto? Eu investiguei milhares de mortes suspeitas. Geralmente, as menores pistas podem revelar se alguém foi assassinado. Fred Hurtas era um detetive particular em Hollywood. Na época, ele disse que grampeou a casa de Marilyn e escutou uma discussão seguida de briga violenta. Fred afirmou que Bob Kennedy sufocou e matou Marilyn com um travesseiro. As marcas de um sufocamento podem ser bem sutis. Eu procuraria algum ponto de hemorragia nos olhos ou no rosto
associado à asfixia. Uma lesão ou corte associado à pressão de um travesseiro ou de um cobertor. Pressure from a pillow or a blanket. E no relatório da autópsia, nada foi encontrado. There were none. As alegações do detetive Fred Otashi nunca foram confirmadas. Não existe nada que confirme ou apoie que Marilyn morreu sufocada. Em 1991 surge outra teoria, que envolve os Kennedys mais uma vez. É o que você acompanha daqui a pouco, aqui no Câmera Record. Madrugada do dia 5 de agosto de 1962. Marilyn Monroe é encontrada desacordada na casa que vivia em Los Angeles. Longe do glamour das telas dos cinemas, Marilyn sofria com um histórico de insônia, depressão e com mudanças repentinas de humor. O que os especialistas chamam hoje de transtorno bipolar. Suicídio? Overdose de medicamentos? Ou um assassinato muito bem planejado? 61 anos depois, a morte solitária da estrela do cinema é rodeada de mistérios e muitas especulações. Rever os detalhes daquela noite. Essa é a nossa investigação. Em novo depoimento, o socorrista James Hall conta que encontrou Marilyn já inconsciente. Quando tentava reanimar a atriz, o psiquiatra dela, Dr. Ralph Grinson, chega. Ele prepara uma seringa e aplica com força na altura do coração dela. O socorrista afirma que Marilyn morreu pouco tempo depois. E acusa Ralph Grinson de agir a pedido dos Kennedys. Mas não oferece nenhuma prova sobre isso. A autópsia é bem clara. Não existe marca de injeção na parte da frente do peito. Essa teoria, como tantas outras, pode ser descartada. O Dr. Shippers reuniu evidências do relatório da autópsia e dos registros médicos da atriz. Ele acredita que, finalmente, pode revelar quem foi o responsável pela morte de Marilyn Monroe. O exame toxicológico aponta que havia outro medicamento presente na corrente sanguínea de Marilyn Monroe na noite em que ela morreu. É uma droga chamada Nembutal. Um frasco vazio com essa droga, encontrado no quarto, me leva ao que eu acredito ser a causa real da morte. O Nembutal é um medicamento muito forte, um sedativo. Marilyn já havia usado o Nembutal para tratar a insônia. O relatório psicológico da atriz revela que os médicos estavam empenhados em ajudá-la a superar essa dependência. Um dos principais objetivos do tratamento é reduzir o uso do Nembutal. E isso teve um sucesso parcial. O psiquiatra Ralph Grinson, com a ajuda do médico de Marilyn, Hyman Engelberg, tratavam a dependência da atriz. O plano era substituir o Nembutal por outro sedativo de ação mais rápida e menos viciante, o hidrato de cloral. The doctors were under pressure. Os médicos estavam pressionados pelos estúdios para ela parecer e agir como uma pessoa normal. A normal person. Mas o relatório toxicológico mostra que o plano falhou. Marilyn tinha uma receita para a compra de 25 cápsulas de 1,5 gramas de Nembutal. Mas ela já tinha também a prescrição do hidrato de cloral. A autópsia revela que Marilyn tomou uma grande dose de hidrato de cloral na noite de sua morte. Hidrato de cloral e Nembutal, ingeridos juntos, podem ter um efeito fatal no sistema respiratório. E o curioso é que ela tinha a receita dos dois medicamentos juntos.
Será que Marilyn exigiu o sedativo mais forte? Ela era uma mulher poderosa, bonita, sedutora. Imagino que devia ser difícil resistir a ela. Mas prescrever Nembutal e hidrato de cloral juntos era como assinar uma sentença de morte. O médico de Marilyn, Dr. Hyman Engelberg, negou ter receitado os sedativos duplamente. E ele repetiu essa negação sob juramento em 1982. Foreigners told me after that they have found evidence of barbiturates and chloral hydrate. I know nothing about any chloral hydrate, but I never used it. You wrote her prescription for Nembutal only? That was it. Only prescription. Mas o Dr. Richard Shepard encontrou nos registros médicos de Marilyn evidências que Engelberg mentiu. Amongst the prescriptions, I have one for chloral hydrate written out. Essa é apenas uma de 3 receitas de hidrato de cloral que ele prescreveu para Marilyn nos 2 meses que antecederam a sua morte. In the 2 months before her death. Uma evidência de prescrição dupla de Engelberg está nessa foto, cuja importância foi previamente ignorada. Um frasco de hidrato de cloral encontrado ao lado da cama de Marilyn no dia em que ela morreu. Nele aparece claramente o nome de Engelberg e a data. Apenas 10 dias antes de sua morte. Isso prova claramente que o Dr. Engelberg receitou o hidrato de cloral antes do Nembutal. É a peça incriminadora e final da verdadeira história da morte de Marilyn Monroe. Nenhum comprimido foi encontrado no estômago de Marilyn. O relatório da autópsia mostra níveis altos dessas 2 drogas no corpo de Marilyn. Provavelmente, ela não tomou uma dose letal de hidrato de cloral aquela noite. Porém, mesmo em baixa dosagem, o sedativo pode impactar a memória de curto prazo. O impacto na memória de curto prazo pode significar que Marilyn esqueceu que tinha tomado Nembutal e então tomou outra dose. E outra. E mais outra. O relatório toxicológico mostra a presença de grande quantidade dessa droga no corpo dela. 4 mg/cento no sangue, 13 mg/cento no fígado, o que representa uma dose letal. Fica claro que Marilyn tomou as drogas. Os efeitos combinados do hidrato de cloral e do Nembutal tiveram uma ação tão rápida que ela não conseguiu pedir ajuda. O corpo de Marilyn foi afetado por 2 drogas sedativas muito potentes, que podem ter deprimido partes do cérebro. Foram afetados os centros de controle essenciais, incluindo a parte que controla a respiração. A respiração dela ficou mais lenta, menos profunda, até parar. Quando a respiração para, o corpo é privado de oxigênio e Marilyn morre. Receitar Nembutal e hidrato de cloral juntos foi um risco óbvio, devido ao histórico suicida de Marilyn e seus pedidos de ajuda. E, na minha opinião, a combinação das 2 drogas matou Marilyn Monroe. Não foi uma tentativa de suicídio, mas uma morte acidental associada à negligência médica. Dormir era o porto seguro de Marilyn Monroe. Ela procurava no sono um refúgio para os problemas. E, tragicamente, uma noite ela foi para esse porto seguro e nunca mais voltou. Na frente das câmeras, Marilyn era símbolo de beleza e alegria.
encantava e divertia o público. Longe das telas, sofria com traumas, abandono e depressão. Mas a verdade é que Marilyn Monroe, para sempre, vai viver como uma das personalidades mais intrigantes e inspiradoras do cinema mundial. Beto Cabrini, Câmera Record. Boa noite.